Fala galera, aqui é Heraldo Luiz e essa é mais uma aula do canal Analítica Sem Dúvidas. Pessoal, continuando a parte de preparo de amostra com a decomposição ácida oxidativa, vou começar a falar um pouco para vocês sobre o uso de micro-ondas. Isso é uma aula introdutória, tudo bem pessoal? Então, já deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e espero que vocês gostem dessa aula. Já comentei, pessoal, em relação ao tempo do preparo de amostra, 60% aproximadamente do tempo é gasto com o preparo de amostras, e 30% do erro final do resultado pode ser atribuído a erros no preparo de amostra. Então, sempre lembrando, pessoal, é muito importante conhecer muito bem as técnicas. Já falei de frascos abertos, né? Aquecimento em chapa, aquecimento em banho de areia. Também já apresentei para vocês o uso de ultrassom na decomposição ácida. Agora nós vamos falar, pessoal, do uso de radiação micro-ondas no preparo de amostra. Vamos lembrar, pessoal, radiação micro-onda é uma radiação de baixa frequência ou alto comprimento de onda, lembrando que isso é sinônimo, quanto menor a frequência, menor a energia, maior o comprimento de onda. Lembrem essa relação. Ela normalmente começou a ser usada para radares, né? O uso de micro-ondas foi em radares. Daí, em 1975, tem o primeiro relato do uso de radiação micro-onda para o preparo de amostra. Porque ela causa o aquecimento homogêneo, eu já explico por quê. Hoje, além de preparo de amostra, também tem emprego em síntese, tanto orgânica quanto inorgânica. Inclusive, já tem equipamentos de síntese empregando aquecimento micro-ondas. Para estudos onde a quantidade de energia aplicada é muito importante, estudos cinéticos, você tem uma gama de infinidades de equipamentos laboratoriais que usam a radiação micro-onda. Inclusive mufas. Mufas de aquecimento que, ao invés do aquecimento por resistência e indução-condução, é aquecimento por radiação micro-ondas. Só lembrando, pessoal, a faixa de espectro eletromagnético, né? Já falei muito com vocês sobre isso nas aulas de espectroanalítica. Radiação micro-ondas aqui é nessa região aqui, ó, 10 a oitava, 10 menos 10 GHz. Pô, isso é uma frequência alta, mas olha as frequências aqui de raio-x, raio-gama, até UV. Então, é uma energia muito baixa, uma frequência baixa, uma energia baixa. Então, usa no Wi-Fi, tá, um pouco de micro-ondas, nas telecomunicações, o próprio forno de micro-ondas caseiro, né, pessoal, por isso chama forno de micro-ondas. Então, nós temos muitos usos para micro-ondas na nossa vida e no laboratório também. Todo forno de micro-ondas, pessoal, tem um gerador de micro-ondas, que no caso é o magnetron, que é isso daqui, tá, gente? Não é Megatron, não é um transformer, mas é o magnetron. Então, todo forno tem acompanhado isso aqui, é formada por campo eletromagnético que gera micro-ondas. Ela normalmente é dispersa, muitas vezes por uma ventoinha, e fica circulando nos fornos, no caso dos caseiros, tá, pessoal? Eles ficam circulando aqui, tudo bem? Então, todo forno tem o seu gerador e ele deve ser trocado com uma certa frequência, porque com o tempo ele perde a potência, a capacidade de gerar radiação micro-ondas, então perde a eficiência de aquecimento. Como funciona, pessoal, aquecimento por micro-onda? Tem dois fenômenos, rotação de dipolo e a condução iônica. Esses dois fenômenos, esses mecanismos, na verdade, de aquecimento, são responsáveis por aquecer material dentro do forno de micro-ondas. Já vou explicar cada um deles, mas para isso temos que entender antes temos que entender alguns fenômenos. O primeiro é o fenômeno da constante dielétrica do material, que reflete na capacidade do material absorver a radiação micro-onda. Normalmente nós tratamos ela por epsilon'. Tudo bem? Então, quanto maior a capacidade do material absorver radiação micro-ondas, maior a constante dielétrica, maior o epsilon'. E tem a perda dielétrica, que é a capacidade do material dissipar essa energia. E é tratado por epsilon'. Lembrando, epsilon é a letra grega. E o fator mais importante, o fenômeno mais importante, que é o fator de dissipação, que é chamado de tangente de delta, que é numericamente igual
a perda dielétrica dividido pela constante dielétrica, que é a capacidade que o material tem de converter a energia absorvida eletromagnética em energia térmica. Tudo bem, pessoal? Esse aqui é o fator primordial. Tudo bem, pessoal? Então, tem que trabalhar com alguns exemplos, né? Temos aqui o Teflon, o PTFE, que é muito empregado em fornos de micro-ondas laboratoriais. Isso aqui é o tangente de delta dele, tudo bem? Então, a capacidade de transformar energia micro-onda em calor. Bem baixo, tá vendo, pessoal? Um dos mais baixos. Daí o polietileno, que é o plástico, outro plástico, 0,003. O gelo, a água em estado sólido, 0,009, ou seja, bem baixo essa capacidade. Já água pura no estado líquido, 0,157. Vamos, a grosso modo, dizer praticamente 15% da energia absorvida é convertida em calor, de um modo bem grosseiro. Por que eu coloquei a água e as soluções? Observem também a solução de cloreto de sódio 0 mol por litro e 0,5 mol por litro. Observem que ela aumenta. Vamos por 24% da energia convertida, 62% da energia é convertida em calor. Tudo bem, pessoal? É basicamente isso. Já o metanol, 0,64 ou 64% da energia absorvida converte calor. E o etileno glicol, 1, ou seja, toda a energia absorvida é convertida em calor. Tudo bem? Eu coloquei o metanol, pessoal, porque apesar de nós não usarmos em preparo de amostras, em síntese orgânica é importante. Então, se você está pensando em alguma coisa para síntese orgânica, bem, tem que tomar muito cuidado, porque apesar desse solvente absorver calor e aquecer devido à radiação micro-ondas, ele é um solvente inflamável, bem, de baixo ponto de fulgor. Então, tomem cuidado com isso. Se você for usar alguma síntese assistida por micro-ondas usando o metanol como solvente, cuidado, isso pode causar um problema na tua determinação, na tua síntese, desculpa. Tudo bem, pessoal? Então, e o que é importante? Isso aqui e isso aqui a gente vai ser bem importante também, tudo bem, pessoal? Agora, o que é rotação de dipolo, gente? Rotação de dipolo é o alinhamento do dipolo com o campo eletromagnético gerado pela radiação eletromagnética. Tudo bem? Então, vai gerar um fenômeno de baixa entropia. Por quê? Todas as moléculas vão ficar alinhadas. Isso, na verdade, isso não é um sistema favorável. A entropia baixa não é desejável naturalmente. Só que o magneton ele não é contínuo, ele fica pulsando. Então, ele desalinha na ausência do campo. Daí voltamos a um momento de alta entropia, que é o interessante. Quanto maior a entropia, mais estável é um sistema químico. E isso acontece cerca de 4,9 vezes 10 a nona vezes por segundo. Ou seja, as moléculas ficam alinhando e desalinhando, alinhando e desalinhando. Dessa forma aqui, pessoal, tudo bem? Esse alinha e desalinha começa a gerar atrito entre as moléculas, no caso de água, que é o solvente principal, e isso causa o aquecimento. É um dos mecanismos de aquecimento. Tudo bem, pessoal? Por isso, por exemplo, se eu colocar hexano dentro do forno de micro-ondas, ele não vai aquecer, porque ele não tem alinhamento monopolo, é totalmente apolar. Então, você tem que ser moléculas ou com aumento de dipolo ou polares, para ter o aquecimento utilizando radiação micro-ondas. Tudo bem? Outro mecanismo, pessoal, é a condução iônica, que a radiação eletromagnética gera momentaneamente polos na solução, bem, devido à radiação. E, obviamente, né, polo positivo e o polo negativo, não existe monopolo. Bem, o que acontece, a geração desses polos é a atração de íons à solução, ou seja, eu vou polarizar a movimentação de íons. Então, o polo positivo vai atrair os íons negativos e o polo negativo vai atrair os íons positivos. Bem, então, vai começar a ter uma migração eletroforética dentro da solução, dentro do forno de micro-ondas. Só que os polos eles vão se invertendo. Então, os íons estão se movendo num sentido, do nada o campo para e inverte, eles começam a se mover no outro, eles vão ficar se movimentando de um lado para o outro. E o aquecimento pelo atrito, que é conhecido também por aquecimento efeito Joule, eles começam a causar aquecimento.
Por isso, coloquei na tabela, vocês lembram, pessoal? Água pura e soluções salinas. Isso aumentou a capacidade de converter energia em calor devido ao fato da presença dos íons movimentando dentro da solução pelo efeito eletroforético e isso causando atrito, causando aquecimento. Tudo bem? Para exemplificar, pessoal, imagina, pessoal, que é uma animação bem genérica. Eu tenho o polo positivo e o polo negativo. E vão atrair os íons de cargas opostas. Daí, em algum momento, o polo se inverte, então tem a movimentação. E isso vai acontecendo também várias vezes por segundo, assim como rotação de polo. Tudo bem, pessoal? Então, esses fenômenos são que causam o aquecimento por radiação micro-ondas. Tudo bem, pessoal? Ficou claro? Só para lembrar, pessoal, o aquecimento convencional, então, inicialmente na chapa eu tenho aqui o aquecimento de uma camada mais próxima à fonte de calor. Por convecção, o líquido quente, que é menos denso, sobe, o líquido mais frio desce e começa a gerar correntes de convecção e isso acaba fazendo com que a solução se aqueça. Por isso demora mais, pessoal, porque sempre assim, aquece essa camada, ela sobe, desce uma camada líquido frio, aquece, sobe, até chegar a uma temperatura total no aquecimento. Por isso é interessante, quando você aquece em chapa, ter alguns elementos para causar homogeneidade. Pérolas de aquecimento, né, que elas vão melhorar a convecção, né, ou então se for uma chapa com agitação eletromagnética, uma barrinha eletromagnética, né, um imãzinho, um peixinho, agitando para favorecer a homogeneização da temperatura. Já a radiação micro-ondas, o aquecimento a gente fala que é de dentro para fora do frasco, porque as moléculas, o movimento delas, eu forço elas a se movimentarem para se aquecer. Tudo bem, pessoal? Por isso que o aquecimento é mais homogêneo, é mais rápido, é mais eficaz o aquecimento. Tudo bem? Então, essa é a vantagem de usar micro-ondas frente ao aquecimento por uma chapa, por exemplo. Pessoal, agora é sério, é importante, e se você está vendo o vídeo até aqui, é um compromisso que está assumindo. Não é para usar forno micro-ondas caseiro, bem, é proibido. Existem fornos micro-ondas específicos para laboratório, tanto para síntese quanto para decomposição e para extração. Você já acha comercialmente esses fornos com itens de segurança. Pessoal, é sério. Os fornos caseiros eles não são adequados para procedimentos químicos. Tudo bem? No máximo aquecer uma água para fazer uma solução, só uma água pura. Então você pôr togamiquê lá para fazer uma solução de amido, por exemplo, que eu já comentei com vocês na aula de iodometria e dimetria, como faz solução de amido, para ter aquele aquecimento inicial da água, tudo bem usar o forno micro-ondas. Agora, para fazer reação, decomposição, pessoal, tem que ser muito cuidadoso. Já testei uma vez uma reação, até dava resultado, mas não era tão eficaz. Mas não gerava vapores em excesso. No caso dessas decomposições, gera muito vapor. E eu já vi no meu estágio uma porta de forno micro-ondas caseiro, que a pessoa estava usando para decompor a amostra, e parar do outro lado do laboratório. Por sorte, não tinha ninguém mais na sala. Por quê? Era esperado isso. Explodiu o forno de micro-ondas caseiro. Não usem, por favor. É sério. Os laboratórios que usam forno de micro-ondas fogem. Se você trabalhar num laboratório que usa micro-ondas para fazer decomposição, foge. Bem, porque eles não têm um pingo de noção, não têm um pingo de consciência de segurança. É grave, pessoal. Vantagens de usar radiação micro-ondas, pessoal, como eu falei. O aquecimento é rápido e uniforme, porque você força as moléculas de água e, eventualmente, íons a se atritarem e aquecerem. Então, de novo, o aquecimento é de dentro para fora do frasco, ao contrário da convecção, que é de fora para dentro e depende da convecção do líquido. E eu posso usar materiais plásticos, como Teflon, porque eles são transparentes ao forno de micro-ondas, radiação micro-ondas. E lembrando, o Teflon ele é praticamente inerte, é compatível com todos os tipos de ácido, desde sulfúrico perclórico até fluorídrico. Então posso usar esses ácidos, obviamente com os cuidados antes do ácido perclórico, por favor, mas eu posso utilizar ele no forno micro-ondas, mas eu conheço muito pouco procedimento que usa perclórico. Bem, porque eu vou apresentar mais para frente algumas
outras vantagens, mas em outras aulas, tudo bem? Como desvantagens, pessoal, a vida do magnetron às vezes é muito curta. Bem, então tem sempre estar trocando essa peça, porque com o tempo ele começa a diminuir a potência gerada de radiação micro-ondas e você acaba perdendo eficiência nos seus procedimentos. Tanto no caseiro demora mais para aquecer, só que o caseiro não é tão utilizado quanto em laboratórios, tá? Ou então tua síntese começa a demorar mais, sua decomposição começa a demorar mais, você acha que é reagente, mas você vai ter um magnetron. Então, pessoal, sempre tem que fazer uma manutenção preventiva nele. Como eu falei, posso ter perda na eficiência do aquecimento. Além disso, pessoal, você tem que cuidar de todos os itens de segurança. Como eu falei, são reações, como o aquecimento é muito rápido, elas podem acabar descontrolando. Então, tem que ser muito cuidadoso com a segurança dos fornos. Por favor, pessoal, é muito importante, não é brincadeira. Tudo bem, pessoal? Então, mas são só essas vantagens? Aí é que tá. Nós temos, pessoal, no laboratório, 2 tipos de fornos micro-ondas, que são disponíveis comercialmente. Esses aqui são chamados tipo cavidades, que têm um funcionamento muito similar ao caseiro, tudo bem? Então, a radiação micro-ondas fica emitindo aqui o tempo todo e coloca as amostras. E os focalizados, que esse aqui é um exemplo, que a radiação vem diretamente na amostra. Cada um deles tem suas vantagens e desvantagens, mas não adianta trazer as vantagens agora antes de falar dos fornos. Só que para fazer uma aula falando dessa parte e dos tipos de forno foi muito grande. Então eu vou fazer uma aula hoje só falando como é o aquecimento do micro-ondas. Daí não sei se eu vou falar uma aula só de cavidade e um só de focalizado, ou se eu faço uma aula com os dois, vai depender da quantidade de material, como vai ficar a apresentação. Tudo bem, pessoal? Então, pelo menos nas próximas aulas eu vou dizer mais vantagens e desvantagens devido à construção, cavidade ou focalizado. Tudo bem, pessoal? Então, essa foi a videoaula de hoje, espero que tenham gostado. Por favor, pessoal, deixe o like no vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, isso ajuda bastante o crescimento do canal. Siga o canal na rede social Facebook, Twitter e Instagram. Dúvidas podem ser ou deixadas aqui nos comentários ou enviadas por e-mail no e-mail que é semduvidas@gmail.com ou até mesmo nas redes sociais, lembrando que eu sou mais ativo no Instagram. Tudo por hoje, pessoal. Espero ver vocês na próxima. Até lá. Valeu. Tchau.